Sétimo ano, revisão P2, segundo trimestre. Então nós aprendemos sobre o IDH. O que é o IDH? IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele tem como objetivo medir a saúde, ou seja, as pessoas têm acesso aos hospitais, medicamentos, a educação, pessoas que sabem ler e escrever, e também a economia, que é o quanto que as indústrias, os comércios, eles arrecadam para o país. Então o IDH mede a saúde, a economia e a educação. Dessa forma, os países eles podem ser classificados entre um alto desenvolvimento ou um baixo desenvolvimento. Então esse daqui é o principal foco do IDH, medir o desenvolvimento dos países com base na saúde, na educação e na economia. Agricultura extensiva e agricultura intensiva. A extensiva é aquela mais simples, trabalho demorado, muitas pessoas. A intensiva, o nome já diz, intenso, intensiva. Então é aquela que utiliza máquinas, agrotóxicos, sementes modificadas, grandes porções de terra, voltados para exportação. Então essa alta tecnologia utilizada no modelo intensivo faz com que a produção ela aumente de uma forma muito forte, tá? Então a agricultura intensiva, utilizando os recursos tecnológicos como os agrotóxicos, sementes modificadas, máquinas, fazem com que a produção ela aumente de uma forma muito grande. Dependência campo e cidade. O campo ele está muito relacionado com a cidade. Um exemplo, se no campo faltam chuvas, o que é que vai acontecer com a produção agrícola? Ela vai diminuir. Se a produção agrícola ela diminui, o preço dos alimentos eles aumentam e a cidade acaba sendo afetada com isso. Então o supermercado vai vender mais caro um arroz, um feijão, um milho, uma carne. Tudo isso porque o campo está totalmente relacionado com a cidade. Então essa ligação entre a produção rural, tanto na agricultura quanto a pecuária, e depois o abastecimento das cidades. Hierarquia urbana e as metrópoles. Nós aprendemos que hierarquia é como as cidades, os municípios, as metrópoles, elas estão organizadas. A menor cidadezinha, a gente já aprendeu desde o ano passado, do sexto ano, são os municípios. Um exemplo, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, são municípios. Os municípios atendem somente às necessidades locais. Se as pessoas precisam de coisas maiores, como um emprego, um comércio maior, mais ofertas, mais variedades, ela precisa se deslocar do município para uma grande cidade. Um exemplo, São Bernardo do Campo. A exemplo de Mauá, que está entre os top 10 de população do estado de São Paulo. Depois nós temos as metrópoles. As metrópoles, elas são gigantescas cidades, como São Bernardo do Campo, como Campinas, como Guarulhos, ou como a própria São Paulo, aonde que essas grandes cidades, gigantescas cidades, elas vão interligar cidades e municípios menores a ela. Um exemplo, de São Bernardo do Campo tem grandes empresas lá, como a Volkswagen, como a Scania, a Mercedes. Todos os dias, diariamente, pessoas se deslocam de cidades e municípios menores para poder trabalhar em São Bernardo do Campo. Então, automaticamente, Ribeirão Pires, Mauá, está interligada a São Bernardo do Campo, fornecendo mão de obra. Outra coisa também são os recursos. Um exemplo, Santo André, durante muitos anos, fabricava pneus para essas empresas automobilísticas de São Bernardo do Campo. Se essa empresa de pneus falir em Santo André, não tem problema. A cidade de São Bernardo do Campo vai encontrar outro fornecedor em uma outra cidade. Só que se a metrópole de São Bernardo do Campo perder suas empresas, como a Ford, que já saiu de São Bernardo do Campo, e isso acaba quebrando as outras cidades, famílias ficam desempregadas, então toda a metrópole acaba sendo prejudicada por conta dessa quebra regional. Próximo, gentrificação. Gentrificação seria, vamos dizer assim,
embelezamento de uma área, se bem que beleza é muito relativa. Um exemplo de gentrificação foi o que ocorreu lá em Itaquera, que é um bairro gigantesco que abriga um time de futebol que é um dos maiores do mundo, tá? Do estado de São Paulo, importante para São Paulo, importante para o mundo todo. Então lá em Itaquera era uma gigantesca favela, ainda tem, mas boa parte de Itaquera, que é um bairro da cidade de São Paulo, acabou sofrendo a gentrificação, que é o embelezamento de uma área. Então pegaram aquelas áreas de favela, retiraram os moradores locais dessa periferia, deslocaram esses moradores locais ali para poder criar um shopping, para criar um metrô, para poder criar uma das melhores arenas de futebol que existem na face da terra. Então isso é chamado de gentrificação. A gentrificação, então, ela acaba expulsando as pessoas de baixa renda e criando, então, um bairro de elite. Nós chamamos isso na geografia também, dessa separação entre a periferia e a elite, de segregação socioespacial. Então, a segregação socioespacial é a separação daquilo que é elite daquilo que é periferia, colocando cada um em uma parte diferente. Então, a gentrificação, que é embelezamento de uma área, está relacionado com o processo de segregação socioespacial. Novamente repetindo. Então, gentrificação é embelezamento de uma área, a retirada de pessoas de periferia, automaticamente você desloca essa periferia para uma outra área, automaticamente você está separando aquilo que é periferia e aquilo que é elite. Próximo e último tópico, incentivo fiscal. O que é o incentivo fiscal? Seria um apoio, uma ajuda do governo. Nós aprendemos que na região norte do Brasil existe a Zona Franca de Manaus, que é um complexo de indústrias que produzem eletrônicos e também motocicletas, motos. Para que essas grandes empresas de motos e eletrônicos se deslocassem para essa área de Manaus, lá na região norte do Brasil, teve que ter um apoio, um suporte, um auxílio, um incentivo do governo. Então o governo, de que forma que ele dá esse incentivo, esse apoio, esse auxílio? Ele muitas vezes diminui os impostos e até corta os impostos dessas grandes indústrias. Aí essas grandes indústrias encontram essa vantagem econômica de deixar de pagar impostos para poder levar a sua atividade industrial para uma área que relativamente existia pouca vantagem econômica. Então vamos supor, o Júlio, ele é dono da Yamaha, que é uma grande empresa de moto. Para o Júlio é vantajoso estar em São Paulo, só que agora com menos impostos o Júlio vai ter mais lucro. Então o Júlio pega e pensa, eu vou tirar a Yamaha de São Paulo, vou levar para Manaus, dessa forma eu vou lucrar financeiramente. Então com esse incentivo financeiro, esse incentivo fiscal, faz com que as empresas elas acabem encontrando vantagem para criar seus negócios aonde que relativamente são menos atrativos. Finalizo por aqui a nossa revisão. Não esquece de fazer o resumo aí no seu caderno a ser entregue no dia da prova, tá? Resumo bem elaborado, tá? Com no mínimo aí uma folha de caderno, né? Nada de textos curtos, se empenhe para poder tirar uma nota boa. Um abraço. Pode fazer uma vomitada?